Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com vocês para mais um episódio do podcast do Theo. E como de praxe, toda segunda-feira tem episódio do Theo fresquinho para você. Esse é o nosso podcast, saindo para você que quer se aprofundar em espiritualidade, você que quer se aprofundar na tua liderança, você que quer efetivamente melhorar a probabilidade de você cumprir tudo aquilo que Deus tem para você cumprir nessa terra. Eu estou trazendo para você dicas, verdades, princípios bíblicos que eu creio vão te ajudar e te acelerar. Eu tenho certeza que nesse ano o Senhor vai te surpreender. É só você responder aquilo que Ele está impulsionando no teu coração, aquilo que Ele está te provocando a viver. E à medida que você vai respondendo, você vai começar a ver que Ele é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele já começou ano passado e que ele já começou até no início desse ano. Muitos de vocês já estão sentindo que o Espírito Santo já está acelerando. Por isso eu quero falar sobre transformação, porque eu creio que 2023 vai ser um ano de transformação. Então prepare-se aí, o teu bloco de notas, teu caderno de anotação, teu coração para receber. Hoje eu vou falar sobre 5 crenças que vão transformar a tua vida nesse ano de 23. Provérbios já dizia que assim como o homem pensa, assim ele é. Você, eu, nós somos resultados daquilo que nós acreditamos. Então, quando eu falo sobre as 5 crenças que vão transformar a tua vida, eu estou me referindo àquilo que o apóstolo Paulo já dizia em Romanos 12, versículo 2. Ele falava, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tua transformação tem a ver com a maneira que você pensa. E a tua crença é uma ramificação direta daquilo que você está raciocinando. Para pensar os pensamentos que estão continuamente rodando o teu cérebro ao longo de uma hora ou ao longo de um dia. Tendo isso em vista, a gente entende que mudança e transformação são muito mais resultados de mudança de mentalidade do que mudança de comportamento. Aqui, nesse versículo que eu acabei de citar, Romanos 12, 2, a tua metamorfose, a tua transformação é diretamente relacionada à tua metanoia, a renovação da tua mente. Agora, obviamente, nós temos que mudar os nossos comportamentos. Obviamente, a gente tem muita coisa que nós fazemos que tem que ser diferente, mas a mudança sustentável, aquela que vem de dentro para fora, ela vem a partir de uma mudança de mentalidade. Você precisa pensar diferente para você ter uma transformação no comportamento que é sustentável. Então, muitas vezes, aquilo que vai te ajudar e acelerar uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, é aquilo que você está proferindo, falando, aquilo que você está reforçando, aquilo que você repete vez após vez após vez, e aquilo que está saindo da tua boca começa a se tornar aquilo que você acredita. Eu não sei se você já teve o desgosto de um dia conhecer um mentiroso compulsivo. Se um dia você tiver esse desgosto, você vai notar que o mentiroso compulsivo, ele é um mentiroso compulsivo porque em algum momento ele chegou no lugar de acreditar que as mentiras são de fato verdades. Ele não consegue nem mais discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Ele fala uma mentira tantas e tantas e tantas vezes que passa então aquilo ser reforçado não mais como uma mentira repetida, mas agora uma verdade que agora se torna a realidade. Então, da mesma maneira, quando você faz declarações sobre a verdade que a palavra diz que você é, aquilo começa a mudar a maneira de você pensar. Aquilo começa a mudar a maneira de você acreditar e realmente se enxergar a tua missão aqui na Terra.
Por isso que é importante você fazer declarações. E nós fazemos declarações não é para convencer os outros. Você não faz declarações para ficar falando, seguinte, gente, acredita em mim, eu sou perdoado, eu não sou o meu passado, o meu pecado foi lavado com o sangue de Jesus. Você não faz essas declarações para convencer as pessoas que você agora não é a pessoa que era lá atrás. Não, você faz declarações justamente para se convencer. Concorda comigo que muitas vezes o maior acusador que a gente enfrenta somos nós mesmos. Agora, eu sei que o acusador dos santos é o Satanás. Porém, se você for pensar e escutar os teus próprios pensamentos, talvez a pessoa que mais te põe para baixo seja você mesmo. Isso é importante, então, por isso mais importante ainda, você fazer declarações. Declare as verdades de Deus na tua vida. E acredite que é possível, de fato, mudar aquilo que nós acreditamos. Se você estiver escutando isso aqui, repita comigo. Eu consigo mudar aquilo que eu acredito acerca de mim mesmo quando eu escutar a voz de Deus falando sobre mim. Quando você começa a escutar aquilo que Deus fala sobre você, é possível você mudar aquilo que você acredita acerca de você mesmo. A gente está cheio de exemplos bíblicos de pessoas que fizeram o mesmo. Para pensar em Abraão. Abraão não acreditava que ele seria o que ele foi. Ele teve que mudar a sua mentalidade. Gideão, a mesma coisa. Moisés, a mesma coisa. Pedro e até Paulo mudaram o que eles acreditavam acerca de si mesmos. Eles escolheram ir além de suas mentalidades derrotistas. E eu quero falar justamente sobre isso. Então, a primeira crença que você precisa acreditar para ser transformado é acreditar que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Você precisa falar, eu acredito que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. A Bíblia diz a mesma coisa. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que ele está querendo dizer aqui, o autor? Ele está dizendo que o invisível é o que cria o visível. Portanto, o visível está submisso ao invisível. Teus pensamentos são invisíveis. A tua crença, a tua fé é invisível. Mas aquilo que é invisível vai forjar e vai pautar aquilo que é visível. A tua condição atual, a tua realidade em que você vive, tudo isso é visível. Agora, o próprio apóstolo Paulo, ele também já dizia isso em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha só o que ele diz. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras palavras, as coisas invisíveis, as coisas espirituais, para você conseguir entender o que está acontecendo, sacar o que está sendo movimentado no âmbito espiritual, você precisa de um discernimento espiritual. E você não vai ter esse discernimento espiritual se você não tiver o Espírito de Deus morando dentro de você. Então, para você realmente entender o mundo espiritual, você precisa ser nascido de novo, ter o Espírito Santo fazendo morada em você. E uma vez que você é espiritual, você começa então a tomar decisões e tomar atitudes no mundo físico baseado naquilo que é espiritual. Por isso que os teus amigos que não são convertidos ou familiares que ainda não conheceram Jesus, quando você conheceu Jesus, você começou a tomar certas decisões, teus valores foram invertidos, você começou então a sonhar novos sonhos, desejar coisas diferentes que eles desejavam. Eles estão pensando, o fulano pirou.
Pô, a fulana agora, ela é uma fanática. Por que eles estão dizendo isso? Porque agora você é uma pessoa com o Espírito Santo, entendendo que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, entendendo então que o mundo espiritual merece o engajamento e compromisso que você está dando para o mundo espiritual, ao passo que antigamente a única coisa que regia a tua vida eram os sinais visíveis, eram as evidências físicas, era esse mundo terreno. Então entenda uma coisa, essa crença que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, parte do princípio que se algo for acontecer no físico, será nada mais, nada menos que uma manifestação direta ou uma reação direta de algo que já existe no espírito. Por isso que quando você declara a palavra de Deus, algo no mundo espiritual se põe em moção. Por quê? Nada no reino acontece sem antes ter tido uma declaração. Você precisa fazer uma declaração como um gatilho. Entenda isso. As tuas palavras são gatilhos. A tua língua, aquilo que você professa, aquilo que você declara, aquilo que você amarra, aquilo que você desata, no espírito, os gatilhos são palavras. Por isso que você ora em nome de Jesus. Por isso que quando você tem um novo nascimento, você confessa com a tua boca: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso que quando você vê uma situação de opressão demoníaca, você fala: sai em nome de Jesus. Você não pensa apenas, você profere a palavra, porque você entende que quando você fala aquilo que é uma verdade espiritual, o mundo físico tem que responder. Da mesma maneira, quando você está orando pelo enfermo, você não está simplesmente pensando: Deus, cura essa pessoa. Você pode orar dessa maneira? Pode, mas tem algo poderoso quando você impõe as mãos sobre os enfermos e fala: ser curado em nome de Jesus. Existe autoridade liberada a partir dessa oração, porque você está proferindo algo no espírito como um gatilho. E uma vez que você profere aquilo, vai então manifestar diretamente no físico. Por quê? Porque você e eu, nós acreditamos que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Agora, vem comigo aqui para a segunda crença que vai transformar a tua vida. E você e eu, nós precisamos acreditar em todas as promessas de Deus sobre nós. Diga aí comigo: eu acredito em todas as promessas que Deus tem para mim. É isso mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 23, o autor fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele está dizendo: nós apegamos nas promessas de Deus, nós agarramos as promessas de Deus à medida que nós conhecemos o caráter dele. O texto fala que nós apegamos com firmeza aquilo que professamos porque ele é fiel. Então a força do meu agarrar, a força da minha garra na promessa é diretamente relacionada ao meu conhecimento do caráter de Deus. Porque eu sei que ele é fiel, eu me agarro nisso. Porque eu sei que ele é bom, eu deposito confiança nisso. Porque eu sei que ele é poderoso, eu descanso sabendo que ele que prometeu fará. Eu sei que aquele que começou a boa obra em mim vai ser fiel para completar. Então, é necessário que você cresça no entendimento de quem Deus é. E quanto mais você vai lendo a palavra, quanto mais você vai entendendo quem Deus é, sabe de uma coisa? Você começa a acreditar nas promessas. Não em algumas, não nas mais prováveis, não aquelas que você gosta, mas em todas. Quanto mais você cresce no conhecimento do caráter e da natureza de Deus, mais você se agarra nas promessas de Deus. Mais você fala: eu vou me apegar com firmeza, porque eu sei que ele é fiel. O apóstolo Paulo também fala lá em 2ª carta aos Coríntios,
aos Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, não importa quantas, 1, 2, 10, 1 dúzia, 100, 1000, 1 milhão de promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Através de Cristo, ele está dizendo, essas promessas estão disponíveis a você. Tem um sim da parte de Deus. Daí ele continua, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que quer dizer isso? Todas as promessas que Deus tem para mim e para você, por meio de Cristo, entenda isso. No mundo espiritual, já existe um sinal verde para que a gente venha viver essas promessas. No mundo espiritual, já existe um sinal verde da parte de Deus dizendo, viva tudo isso aqui que eu já prometi em Cristo Jesus para você. E também, por meio de Cristo, nós podemos então responder e falar, nós avançamos rumo a esse sinal verde. Como que a Bíblia está falando essa verdade? Cristo, Deus, através de Cristo, traz o sim. Nós, através de Cristo, nos encontramos com o amém. Deus fala, essa é a promessa, e nós dizemos, assim seja. É dessa maneira que nós vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Não é isso que está escrito lá em Mateus 4,4? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Quando Deus profere uma palavra sobre a tua vida, é alimento. Assim como o pão é alimento no mundo físico, a palavra de Deus é alimento no mundo espiritual. Eu me agarro naquilo, eu me alimento naquilo, eu me fortaleço naquilo. E quanto mais eu faço isso, mais eu consigo acreditar em todas as promessas de Deus. E vai ter umas temporadas onde Deus vai soprar especificamente sobre algumas promessas. Às vezes são temporadas onde ele vai talvez frisar, enfatizar um pouquinho mais certas profecias que você já recebeu. E aqui em 1 Timóteo capítulo 1, 18, o mesmo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. O que ele está dizendo? Timóteo, tem profecias que foram proferidas para você, se você acredita nelas, o que você deveria acreditar, cara, lute por elas. Tenha um espírito combatível em prol das promessas e profecias de Deus na tua vida. Timóteo, que é o nosso exemplo de uma pessoa, de um jovem que acreditou agressivamente nas profecias. Obviamente você tem que julgar as profecias. Obviamente você tem que testar as profecias. Eu não estou falando aqui de profetadas. Mas uma vez que você sabe que essas profecias são de Deus, onde essas profecias se alinham com a palavra, se alinham com a natureza de Deus, testifica no teu espírito. Eu falo para você, mesmo que pareça que não vá se cumprir, seja que nem Timóteo, aquele que acreditou agressivamente nas profecias recebidas a tal ponto que fez guerra por elas. Eu e você, nós precisamos crer em todas as promessas de Deus sobre nossas vidas. Pessoal, nós estamos terminando o nosso primeiro episódio do ano aqui. Mas semana que vem eu venho com o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5 para finalizarmos as 5 crenças que irão transformar a tua vida em 23.